Gente, vamos começar aqui o vídeo sobre Blender. Ele é um modelador 3D, mas ele também tem agora uma possibilidade de edição de vídeo, que é algo que é muito interessante. Tem bastante opções. E a grande vantagem do Blender, tanto como modelador 3D, como outras opções e até como editor de vídeos, é o fato dele ser gratuito. Então você consegue a versão mais atual sem problema algum e consegue se atualizar sempre e ele vai funcionar ali normalmente. Como eu falei, ele tem algumas opções diferentes, né, de modelo 3D, algumas outras coisas assim, mas a gente vai usar essa edição de vídeo. Então, quando eu abrir aqui, eu vou escolher edição de vídeo e ele já vai vir aqui para essa interface, que é a interface de edição de vídeos. Se você precisar mudar, voltar para algum outro, você vem aqui nesse maisinho e você vai ter algumas opções aqui para você escolher se você quiser trocar para animação 2D, algumas coisas assim, você vai ver essas possibilidades de espaços de trabalho assim, aqui nesse maisinho. Então, falando um pouco da interface, a gente vai ver aqui que ele tem algumas áreas básicas. Primeiro aqui a gente tem um navegador de arquivos, né? A gente vai procurar nessas pastas aqui os vídeos e tal, onde a gente vai importar. Essa área é uma área de preview, né? Onde vai ter o vídeo que você vai editar, ele vai ficar aparecendo aqui. Nessa parte a gente tem uma parte de configurações, que são configurações do arquivo e tal. E aqui embaixo a gente tem a timeline. Aqui chama sequencer, né? Aqui é que você vai trabalhar basicamente. Você vai trazer os vídeos para cá, você vai ter uma timeline aqui onde você vai editando o vídeo, montando o que você precisa montar. E essa montagem vai aparecer aqui em cima. Quando você coloca alguma coisa aqui, que você seleciona, essa parte aqui ela começa a aparecer algumas propriedades desse elemento que você trouxe para cá. Em relação para começar, eu vou importar um vídeo aqui só para a gente ter algum elemento para poder colocar aqui. Bom, então eu cheguei aqui nessa pasta de vídeos, né? E aqui eu já tenho vários vídeos de projeto, de aula, de várias coisas aqui. Eu vou pegar qualquer um para poder importar ali para a gente começar a ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui vários vídeos. E aí como é que eu vou fazer para trazer esse vídeo para cá? Eu vou clicar nesse arquivo, né? Tem aqui esse thumbzinho do arquivo. Eu vou clicar nele e vou arrastar aqui para essa timeline. Que quando eu colocar ele aqui, vocês vão ver que o programa ele importou duas coisas, ele importou duas barrinhas ali. Uma barrinha dessas é a barra de vídeo e a outra barra dessa é a barra de áudio. Então, assim, como é que eu sei qual é qual? Se você clicar nessa barra, você vai ver aqui do lado algumas informações sobre ele. Então, isso aqui é um MP4, é um vídeo, isso aqui é você vê aqui uma opção de sound, e isso aqui já vai ser a barrinha de áudio. Aqui, a gente começa a ver o vídeo. Então, aqui fica mais claro aquilo que eu tinha dito. Essa área é uma área de preview que você está editando, e aqui é uma área que você está editando mesmo. Eu vou trazer mais um vídeo para cá, só para ficar para a gente começar a editar algumas coisas assim. Vou pegar qualquer um aqui, coloquei aqui embaixo, o programa importou, e aí vocês estão vendo aqui que a gente tem as mesmas barrinhas. Uma de vídeo e a outra de áudio. O que eu estou fazendo aqui para mexer nessas coisas? A gente vai precisar trabalhar muito nessa parte. É aqui que a gente vai montar a linha do tempo desse vídeo que a gente está fazendo. Como é que eu faço as coisas aqui? Clicar, eu seleciono, e se eu fizer as caixas de seleção que a gente já está acostumado lá do Sketch, do CAD, a gente consegue pegar esses elementos inteiros. Então, assim, como isso aqui é do mesmo vídeo que eu importei, o som e o áudio, é bom sempre que for mexer com os dois juntos para não desincronizar as coisas. Então, assim, se eu quiser mover isso aqui para começar um pouco antes ou um pouco depois, eu vou selecionar os dois juntos. E para mover é só clicar e arrastar. A gente vai fazer isso aqui, clicou, arrastou, ele já vai ficar ali em algum lugar. E aí, para a gente começar a editar, a gente já poderia começar a editar aqui direto, mas eu vou falar com vocês um pouco sobre as configurações do arquivo. É bom a gente acertar isso antes de começar a montar, para já ter algumas coisas definidas ali. Então, primeiro, a partir do momento que eu estou trabalhando aqui que eu importo as coisas e tal, eu já começo a mexer aqui em configurações de arquivo. Primeiro tem essa parte de formato, que vem muito do vídeo que está sendo editado ali, então a gente não precisa se preocupar em editar isso aqui.
mas a gente vai começar a trabalhar nessa parte de frame range. O que é isso? Vocês devem ter reparado aqui embaixo que a gente tem uma área que é um cinza mais claro e aqui um cinza mais escuro. O que é isso? Quando eu dou play aqui no arquivo, o play é a barra de espaço, tá? Então a gente aperta a barra de espaço e ele começa a rodar o arquivo ali. Vocês vão ver que ele está considerando como o clipe que você está trabalhando só o que está aqui nessa parte cinza clara. Então ela vai andando até o fim e para ele o vídeo está acabando aqui, nessa parte. Quando voltou, ele vai lá para o começo e começa a passar de novo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aumentar essa área, que é a área a linha do tempo mesmo do vídeo que você está fazendo. Você pode mudar isso aqui ao longo do vídeo, pode aumentar, diminuir, não tem problema. Mas é bom a gente começar já com ele maior para poder ver o vídeo inteiro e tal, e começar a mexer. E isso a gente pode mudar aqui. A gente tem o início e a gente tem o fim. Agora ele está com 250, eu vou colocar mais aqui, vou colocar 2000. E Enter. Aí olha como é que aumentou aqui essa área de edição da linha do tempo do vídeo que a gente está fazendo. Isso também funciona aqui embaixo. E aqui uma vantagem de mexer aqui embaixo é o seguinte, que aqui está o início e aqui está o fim. Quando eu clico e arrasto, olha o que está acontecendo lá. Está aumentando ou diminuindo em função dessa minha movimentação do mouse. Então eu controlo um pouco melhor aqui onde ele está. Se eu souber exatamente quando eu quero que termine, eu venho aqui e já coloco nesse N. Se não, eu posso vir aqui, clicar em mexer e tal, não tem problema. Então aqui eu basicamente aumentei essa área de edição, que poderia ser aqui ou aqui embaixo. Então para continuar aqui nessa parte de configurações, então eu já acertei aqui esse frame range, stereoscope a gente não vai mudar nada, mas aqui embaixo nesse output, que é onde a gente vai salvar, formato que a gente vai salvar, a gente vai ajustar algumas coisas. Então a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é mudar aqui onde ele está salvando o arquivo. Esse TMP aqui, ele está salvando numa pasta de arquivos temporários. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Aqui você já vai clicar nessa pastinha. Então, você vai procurar lá onde você quer salvar para você já saber onde vai colocar. Coloquei uma pasta aqui, que é onde eu vou salvar essa edição aqui para depois trabalhar com ela. Então, vou clicar no aceitar aqui embaixo, certo? E a partir de agora, esse caminho já vai ficar salvo aqui. Então ele vai sempre salvar os arquivos nessa pasta específica. Extensão de arquivo não precisa mexer, mas esse formato aqui a gente precisa ajustar. Pode ser que não esteja nesse FFmpeg vídeo. Pode ser que... Normalmente ele vem no PNG, se não me engano. Normalmente ele vem assim. Então a gente precisa vir aqui e colocar nesse FFmpeg vídeo, que aí a gente já vai conseguir salvar como vídeo mesmo, porque senão ele ia salvar como imagens, né? Além disso, a gente vai precisar ajustar algumas questões de som. Quando eu clico nesse encoding aqui, a gente tem a opção de vídeo, já está configurado, e a gente tem a opção de áudio. Pode ser que não esteja nesse AAC. Você pode colocar no MP3 e tal, mas o ideal é você colocar no AAC porque ele é mais fácil de ter compatibilidade com o lugar que você vai rodar esse vídeo. Então, nos TVs eles vão funcionar só com esse AAC, então é bom você já colocar ele aqui nesse modelo. Além disso, mais nada, já está resolvido aqui, é isso mesmo, não precisa configurar muita coisa. E a minha sugestão é que você já salve. Então, arquivo, você tem aqui se salvar como, e aí você vai escolher lá um tipo de teste aqui. E aí eu vou colocar lá naquela minha pasta também, que eu já tinha criado. Salve. Por que ele não foi direto para aquela pasta? Na verdade, isso aqui é o lugar que ele vai salvar as exportações que a gente fizer. Então, o vídeo que eu for renderizar aqui, ele vai salvar nessa pasta. Mas o arquivo eu tenho que vir aqui e escolher onde eu vou salvar nesse Save As aqui. A gente vai escolher o caminho. Então, basicamente, a gente ajustou isso aqui. São as configurações básicas para a gente começar a editar. Agora a gente vai realmente começar a trabalhar com essa edição do vídeo aqui.
incluir vídeo. Então, incluir vídeo vocês já viram, a gente vai clicar em arrastar e tal. E aqui a gente tem algumas opções. Primeiro é o seguinte, deixa eu chegar para cá um pouquinho, só para um ficar longe do outro, para a gente poder ver melhor. Vocês estão vendo que nessa barrinha aqui, a gente tem uma área mais escura um pouco. Quando a gente clica nessa área, a gente vai reduzir o vídeo de alguma forma. Então, estou reduzindo o vídeo para um lado, estou reduzindo o final do vídeo. Vou até dar um Ctrl Z aqui para vocês verem como é que era antes e depois. Então, ó, o vídeo começava assim e terminava assim. Quando eu vim aqui e reduzir para cá, olha como é que ele vai fazer. Ele vai começar mais tarde um pouco e vai terminar mais cedo um pouco. Então essa é a primeira forma de edição. Tem outras formas melhores de fazer isso, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Uma coisa que é um pouco chata aqui é a história do Ctrl Z, tá? O Ctrl Z funciona para desfazer o que você fez, mas a seleção ela é contada como uma coisa também. Então, muitas vezes você quer desfazer, eu quero desfazer até ali, vou fazer algumas coisas aqui e quero dar Ctrl Z para voltar até antes. Então, ó, Ctrl Z, ele desfez a minha seleção ali, aí o Ctrl Z ele desfez o movimento, aí outro Ctrl Z ele fez alguma coisa que eu tinha clicado aqui, outro Ctrl Z sumiu a seleção, aí ele vai selecionar esse outro aqui e vai voltar ao lugar. Então, assim, muitas vezes demora um pouco para voltar onde você queria, porque as seleções, as desseleções também são contadas para esses Ctrl Zs. Então, é bom dar prestar um pouquinho de atenção quando for desfazer alguma coisa para chegar onde você quer. Uma coisa importante aqui é a gente pode colocar esses vídeos em sequência. Então, por exemplo, eu quero fazer que esse vídeo seja em sequência, esses dois vídeos estejam em sequência. Vou selecionar os dois e vou arrastar aqui e colocar na mesma linha. Isso é uma boa porque você controla um pouco onde um vai começar e onde o outro está terminando. Porque se ele ficar vermelho, significa que eles estão se sobrepondo. Então você vai mexendo aqui e você sabe exatamente onde ele está. Você poderia deixar aqui em cima e aí misturar os dois e tal, mas a gente acaba colocando aqui embaixo para poder controlar um pouco melhor a sequência. Uma forma de você eliminar o espaço entre os dois sem ter que ficar arrastando e colocando ali até ficar exato é você parar o cursor aqui no meio e apertar o backspace do teclado, aquela setinha para a esquerda. Aí ele elimina o espaço entre os dois e coloca em sequência um vídeo com o outro. Vou dar o play aqui e vocês vão ver que vai pular de um para o outro direto. Então essa é uma forma de você eliminar o espaço entre os dois. Então essa área aqui é basicamente isso. A gente vai pegar os vídeos, vai colocar para um lado, vai colocar para o outro, vai criar alguma transição, alguma coisa dessa. Eu falei para vocês que a gente tem uma forma melhor de cortar do que simplesmente clicar aqui e arrastar. E o que é isso? Eu prefiro essa forma pelo seguinte, vamos supor que eu queira cortar um pedaço do início desse vídeo aqui. Eu aperto a barra de espaço, porque ele vai começar a andar, e aí quando chegar no lugar que eu quero cortar esse espaço, esse início todo, ó, chegou aqui. Vamos supor que eu quero cortar nesse lugar, quero tirar essa parte inicial do vídeo. O que eu faço? Eu posso simplesmente selecionar os dois, aí esse lugar que eu estou colocando marcado aqui é o lugar que eu quero cortar. Eu clico com o botão direito e aí eu vou clicar nesse split aqui. Quando eu fizer isso, vocês vão ver que ele dividiu o vídeo em dois. Eu então vou fazer o quê? Vou selecionar isso aqui e vou deletar. Então cortei um pedaço do clipe. O atalho para isso, eu sempre uso o atalho, é o K. Então você foi lá, estava vendo o vídeo, e aí você, eu quero cortar essa parte aqui que não me interessa. Então eu vou apertar a barra de espaço para parar, e aí eu vou selecionar os dois, obviamente, e eu vou apertar o K, que ele já vai criar essa divisão aqui. Isso aqui é uma boa porque a gente pode acertar a velocidade de vídeo, mudar alguma coisa dessas, então vamos supor que essa parte aqui esteja muito devagar, eu consigo editar ali a velocidade dele.
quero tirar essa parte, basta eu clicar aqui e deletar, que ele já vai sumir. Uma coisa interessante aqui, a gente tem a possibilidade de fazer algumas transições. Se eu quiser fazer um vídeo e só com corte seco mesmo, vou deixar aqui, vou colocar o cursor e vou apertar o backspace. Ele já colocou um em sequência do outro. Então, se eu quiser fazer com corte seco mesmo, vou dar o play aqui e vocês vão ver que ele vai pular de um para o outro sem problema. Mas a gente tem como fazer algumas transições. Uma sugestão que eu dou, na verdade, é que você organize isso aqui para ficar um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo e de ver as transições. Tá? Eu coloco essa faixa de áudio, faixa de vídeo, faixa de vídeo. Então eu dou um salto aqui de uma linha, porque aí eu mantenho faixas de áudio aqui e faixas de vídeo ali em cima, uma em sequência da outra. O que eu fiz aqui não é legal porque a gente está separando as duas coisas. Eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte: quando você vai movimentar essas barrinhas aqui, se você aperta o X, ele vai travar ali no que seria meio que o eixo X da timeline. Então você vai travar na horizontal. E se você apertar o Y, deixa eu clicar aqui e arrastar, apertei o Y, ele vai travar na vertical. Então eu estou movendo para cima sem correr o risco de mexer um pouquinho o vídeo para o lado para ele desincronizar do áudio. Então eu fiz o seguinte: cliquei, comecei a arrastar, apertei o Y, aí ele ficou travado ali. Então eu sei que eu estou subindo essa barrinha aqui, mas eu não estou andando para os lados para desincronizar o que estava aqui embaixo. E aí aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa barra aqui, eu vou pegar as duas juntas e colocar aqui o áudio embaixo. E eu vou pegar essa aqui e vou arrastar, apertei o Y, que aí ele trava ali e eu deixei desse jeito. O que eu quero fazer aqui agora é criar uma transição entre os dois. Eu quero que esse vídeo aqui, deixa eu fazer uma coisa, tem um backspace, ele já alinhou ali. Eu quero que essa situação aqui que estava, esse corte seco, passe a ser uma transição. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo, peguei o vídeo áudio para não desincronizar, e vou colocar aqui para dentro. Quando eu faço isso, eu ganho a possibilidade de fazer o seguinte: selecionar as duas faixas de vídeo. Se eu clicar com o botão direito, vai aparecer aqui adicionar transição. E aí eu tenho aqui algumas opções. Se você fez isso e não apareceu ali a opção, apareceu essa janelinha aqui, é porque é um problema com a seleção. Então você pode clicar com o botão esquerdo em algum, segurar o Shift e selecionar o outro, que quando você fizer isso vai aparecer aqui essa parte de transições. Eu vou colocar aqui a transição de cross e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vou dar um play aqui. Quando eu dou o play, ele vai e está fundindo um com o outro e depois ele termina aí. E aí você ajusta o tempo dessa transição clicando aqui e arrastando essa barrinha do vídeo para um lado e para o outro. O áudio, a gente acaba não fazendo isso, né, para não ficar misturando as coisas e tal, mas você também tem essa opção aqui, ó. Cliquei em um, Shift, cliquei no outro, botão direito, aí você tem esse Crossfade Sounds. A gente normalmente não faz isso porque mistura mesmo. Então acaba que em algum momento aqui, depende do que você está fazendo ali, você pode selecionar os dois aqui, apertar o K e tira o início e tira o fim, que aí você vai ter essa passagem aqui mais certinha em relação ao som. Claro que você poderia editar o som de uma forma melhor ali, mas assim você consegue fazer esse ajuste aqui. Uma coisa que eu disse para vocês é que a gente consegue controlar a velocidade desses clipes aqui. Eu vou tirar essa transição e vou colocar isso aqui embaixo, só para facilitar um pouco para vocês verem. Para eu ajustar a velocidade desse clipe aqui, eu vou adicionar um Effect Strip e vai ser o de Speed Control. E quando eu faço isso, eu vou ganhar essa linha aqui de preferência para ajustar isso aqui. E aí ele vem como padrão esse stretch. O que esse stretch faz? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Se eu arrastar isso aqui e aumentar ou diminuir, ele vai estender aquela velocidade do clipe para essa nova possibilidade. Então, eu coloquei aqui e vou dar o play. Olha como é que ele ficou muito mais lento porque eu estendi aquilo ali. Agora olha se eu ajustar isso aqui
vai ficar bem pequenininho aqui. Olha o que vai acontecer. Deixa eu dar um zoom. Ele foi, começou o outro, olha como é que ele está muito mais rápido. Não deu nem para ver direito de tão rápido que ele foi ali, passando. Então, com essa opção aqui, esse Effect Strip no Stretch, você ajusta esse efeito pela simplesmente diminuindo ou aumentando isso aqui. Isso aqui é interessante, é uma forma boa de você fazer isso, mas existem outras opções também. Uma delas, deixa eu colocar aqui de novo o efeito, adicionar Effect Strip e vamos em Speed Control. Quando eu faço isso, outra possibilidade é usar esse Multiply aqui, que aí eu consigo ajustar quantas vezes mais rápido ele vai. Então ele está 1.0. Se eu quiser mais lento, eu vou colocar para menos. Se eu quiser para deixar mais rápido, eu vou colocar para mais. Então eu consigo ter um pouco mais de controle dessa proporção. Quero que ele seja 3 vezes mais rápido. Coloquei o 3 ali. Se eu der o play aqui, eu vou ver que ele vai se ajustar totalmente. O único problema dessa forma aqui é que chega um momento que ele que ele parou, né? O vídeo acelerou, então ele ficou menor ali e ele travou no último frame. Então eu tenho que ajustar isso aqui embaixo em função disso. Então eu tenho que vir com isso aqui até, eu vou até marcar aqui, ó. Chega uma hora que o vídeo vai parar. Parou. Então eu venho aqui e ajusto isso aqui do tamanho dele. Então essas são as duas formas de você ajustar. Na verdade tem mais algumas, mas essas são as principais formas de você ajustar essa velocidade do vídeo. E para colocar texto a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou vir aqui em adicionar. E aí eu tenho várias opções. Eu tenho máscara, clipe, a gente tem imagem também, tem cor e eu tenho texto. Então se eu quiser colocar um texto, eu cliquei aqui, olha como é que apareceu aqui essa barrinha. Essa barrinha, isso aqui eu controlo o tempo que ela vai aparecer. E o que eu coloco aqui, esse texto, ele na verdade vai ser todo ajustado em função dessa caixa aqui. Então, o texto que eu vou colocar, vamos colocar aqui teste. E aí eu coloquei ele ali. Ele já vai aparecer. Se eu der o play aqui agora, ele vai aparecer ali. Teste. A gente consegue mudar a fonte. Na verdade, o ideal é a gente fazer isso aqui antes, ajustar a fonte, por exemplo. Porque senão ele não vai mudar o que já está lá. Então, como é que eu faria numa sequência ideal? Eu vim aqui no adicionar, colocar o texto, aí eu acerto aqui o tempo que ele vai aparecer, né? E aí eu venho e ajusto as fontes. Se eu quiser olhar aqui o tipo de fonte que tem, eu vou vir nesse Open, e aí eu vou ver as fontes que eu tenho aqui, para eu escolher. Ele tem até um previewzinho, né? Então a gente pode escolher o que quiser. Eu vou clicar nesse aqui que é um pouco diferente para a gente poder ver. Então, Open Font. Aí ele já vai usar essa fonte aqui. E aí eu posso ajustar aqui o texto. E aí eu vou dar um Enter. E ele vai aparecer ali agora. Vamos ver. Aparecer ali, teste. Eu posso mudar a cor, claro. Vou colocar vermelho aqui para ficar mais fácil de ver. E a cor a gente já consegue fazer isso aparecer. Cor, aí eu consigo mudar o tamanho. Então estou clicando e arrastando, né, aí apareceu ali. Eu consigo colocar sombra, aqui, ó, ele vai fazer uma caixa em volta do texto. Então a gente acerta isso aqui tudo. Eu consigo mudar a posição do texto aqui nesse layout, né, para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo. E aí eu consigo ancorar isso aqui no centro, à esquerda e tal. A gente são opções de texto aqui. E aí, para que ele não apareça tão bruscamente, ele só piscou ali e apareceu, veio, apareceu. Eu posso colocar aqui o Fade. Então, cliquei nessa caixinha, botão direito, Fade, e aí eu escolho aqui o Fade In and Out. Que aí, olha só, ele já até apareceu aqui essa diferencinha. O que ele vai fazer? Ele vai aparecer aos poucos. Começou a aparecer, apareceu o texto, continuou. E aí, quando ele for terminar aqui, ó, ele também vai sumir aos poucos. Então, assim, a gente coloca o texto, acerta a fonte, esse tipo de coisa. Para fechar, eu só vou falar agora de colocar uma cor aqui, que a gente pode terminar para uma cor específica.
Então, é exatamente a mesma forma do texto. Eu vou adicionar, e aí eu venho aqui em cor, e aí apareceu aqui embaixo essa barrinha. Eu posso aumentar aqui, ou diminuir e tal. E ela é uma barra como outra qualquer, né? Então deixa eu arrastar ela aqui para cima. Eu vou colocar... Na verdade eu vou colocar ela aqui. Eu vou fazer uma transição no final. Que aí, como é que está aqui agora? Eu coloquei a cor ali. Se eu quiser mudar a cor, eu mudo aqui, né? Posso mudar essa cor aqui. E aí quando eu for colocar ela, apareceu ali. Mas eu posso também fazer aquela mesma transição. Então selecionei aqui, botão direito, Add Transition, vou colocar o Cross, e aí a gente vai ver que o que vai acontecer. Ele vai passando para sumir e ficou vermelho. E se eu quiser, por exemplo, finalizar com o nome, alguma coisa assim, eu vou vir aqui colocar o texto, vou colocar por aqui assim, e eu vou colocar aqui, sei lá, teste. E aí o que vai acontecer, vou colocar o in and out, no feito in and out, e aí olha só o que vai acontecer nessa partezinha aqui. Ele veio, aí fez aquele cross para ficar vermelho, e aí apareceu, era para aparecer o texto ali, não apareceu pelo seguinte, isso aqui deveria estar aqui em cima. Esse, e apareceu o texto ali. Isso aqui foi bom dar esse erro que eu estava esquecendo de falar isso. A sequência que as coisas vão aparecendo aqui são sempre as de cima primeiro. Então, se esse texto aqui estava embaixo, ele não ia aparecer porque essa parte de cor estava por cima. São camadas mesmo. Então, tem uma camada de cor por cima da de texto. Então, não ia funcionar. O que eu tive que fazer? Levar esse texto lá para cima e aí colocar aqui para ele poder aparecer. Então, veio, aí ele fez a transição para o vermelho, e aí quando foi aqui, ele apareceu esse textozinho aqui. Eu vou colocar aqui a transição entre as partes de novo, só para a gente ter isso exportado no vídeo. Botão direito, transição, esse cross, e aí a gente vai ter aqui essa transiçãozinha para exportar no vídeo. Agora eu vou salvar, né? Obviamente. Arquivo. Eu já tinha salvo antes, então vou só colocar o save mesmo, porque vou pegar aquele arquivo e atualizar. E agora eu preciso exportar esse vídeo. Eu vou primeiro só conferir as configurações, está tudo certinho. Então, aquele mesmo esquema lá do início. O formato a gente não vai mudar, está tudo certo. Mas aqui o frame range a gente precisa acertar pelo seguinte. Se eu fizer o vídeo desse jeito, se eu exportar o vídeo desse jeito, ele vai ter esse pedação aqui na frente sem nada. Então ele vai exportar toda essa parte cinza aqui para fazer o vídeo mesmo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou selecionar isso aqui tudo. Vou clicar com o botão direito. E aí eu tenho essa opção aqui, ó, Set Preview Range to Strips. Aí o que ele faz? Ele cria essa máscarazinha aqui, marrom. E com isso o que ele faz aqui embaixo é colocar o final exatamente onde ele precisa estar. Então hoje a gente tinha configurado lá o final, tinha mexido algumas coisas, ele foi ficar esse final ficou em 1471. Só que quando eu fiz isso aqui, selecionei, coloquei para acertar esse range do preview para o que já tem aqui nessas faixinhas, ele marcou aqui embaixo 1105. Então esse é o final que a gente precisa ter. O que eu vou fazer então? Eu vou simplesmente clicar aqui e vou copiar esse valor. Eu poderia só digitar lá, tá? E eu vou trazer aqui para cima. Então eu vou colocar aqui, Ctrl V e Enter. Aí vocês devem ter visto que ele já reduziu aqui o vídeo. Então agora ele já está do tamanho que ele precisa. Então esse frame range ele vai do 1 até o 1105. Ou seja, o vídeo está exatamente onde tem esses bloquinhos de vídeo aqui, que são o que a gente vai ver. Depois disso, a gente vem para o output, ele já vai estar salvo naquela pasta que a gente escolheu, né? Vai exportar para aquela pasta. Vamos conferir se o vídeo está certo, né? Ele vai ter que estar aqui nesse tipo de arquivo,
o formato de arquivo tem que estar aqui nesse FFmpeg vídeo. Se eu quiser que ele fique preto e branco, eu vou colocar BW, mas, ao contrário, eu vou deixar aqui o RGB mesmo. Esse encoding aqui, conferir se ele está em MP4, vai facilitar um pouco a vida. E, fora isso, a gente precisa conferir o áudio. Porque se a gente não tiver acertado isso aqui, lembrem que ele vai fazer o vídeo sem o áudio. Então aqui o codec, você poderia fazer em MP3, mas o AAC, como eu disse lá atrás, é melhor. E fora isso, tudo certo. Se tiver tudo certinho aqui, vamos salvar de novo para ficar tudo certinho. E aí eu vou renderizar isso aqui. Como é que eu faço isso? Pegar isso aqui e transformar num vídeo de verdade. Eu vou vir aqui no render e eu vou colocar aqui o render animation. E aí ele vai abrir essa tela, né? E vai começar a passar o vídeo que a gente fez. Ele vai ficar fazendo ali e ao mesmo tempo ele tá gerando o arquivo de vídeo que a gente vai usar normalmente. Bom, gente, cortei esse pedaço, tá terminando aqui. Como é que a gente sabe que tá terminando? Porque esse frame aqui, ó, tá chegando naquele número que a gente tinha colocado lá. Chegou, 1105. Quanto tempo demora? Não é uma coisa muito demorada, é mais ou menos a extensão do vídeo. Então ele vai renderizando aqui, fazendo e vai passando esse frame aqui. Quando chega no frame lá, para você ter certeza, ó, vamos ver aqui o que é. Tá aqui, 1105. E aí, se você for ver aqui, ele fez e terminou. Terminou isso aqui, você pode fechar esse renderizador, né? E aí, tudo certo, tá aqui feito o vídeo. Você não precisa voltar, você vai precisar só ver lá o vídeo onde você salvou. E você se lembra que ele está salvo naquela pasta que você colocou aqui. E aí, se você quiser ver, vamos ver aqui. Pasta de edição, o vídeo está aqui feito. Se a gente quiser abrir. Então tá aqui a edição que a gente fez. Vou pular um pouquinho. Aqui o final. Com o texto. Resolvido. Então com isso a gente finaliza aqui essa parte de edição de vídeos. O Blender ele tem mais algumas funcionalidades, digo que vocês brinquem um pouco com as configurações aí, para descobrir algumas coisas diferentes, algumas transições, alguns efeitos aí. Mas ele é bem interessante para usar e fácil e, o mais importante, ele é gratuito. A gente consegue usar sem problema algum.